Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui. Meu nome é Miguel Guimarães. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aplicação de drones dentro da agricultura, sabe? Nós estamos aí vivendo um momento de transformação. A gente pode falar que é a nova revolução industrial, né? Uma revolução tecnológica. E hoje já se fala muito da agricultura 4.0. Então, o produtor ele não vai ter como fugir da tecnologia. A tecnologia hoje ela está diretamente ligada à produção agrícola. E isso você vai perceber quando você começar a pesquisar, quando você começar a visitar algumas propriedades, que o produtor que está aplicando tecnologia, que está ali se capacitando, que está estudando, que está na prática ali, naquela batalha diária, buscando conhecimento tecnológico para poder aplicar, ele vai se destacar. Seja qual for ali a tecnologia, mas ele vai sim se destacar. Porque nós temos que estar acompanhando o desenvolvimento tecnológico, certo? Para não ficar para trás. Sempre nós vamos ter aí novas metodologias, novas técnicas, novos produtos. E um bem interessante para que a gente pode chamar bastante atenção aqui são os drones, né? São esses pequenos, grandes voadores que nós conseguimos fazer várias aplicações aí dentro da agronomia. A utilização do drone dentro da agricultura, ela vem crescendo aí de forma exponencial. A cada dia que passa a gente consegue ver que pode aplicar muito mais aí em diversas etapas, seja desde um planejamento da sua área, seja desde o início lá em que você vai procurar ali escolher aquela área para poder fazer o plantio, até durante o cultivo da área e até depois mesmo para você fazer uma estimativa de colheita. Então existem N possibilidades, eu não tenho como elencar todas aqui para vocês, mas eu vou trazer algumas, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui breve sobre algumas, certo? Algumas possibilidades que vocês podem estar aplicando. A primeira que eu trago para vocês aqui, e a título de pré-plantio, de início ali, de você fazer um planejamento, é o estudo da declividade daquele solo. Você utilizando drones, você consegue fazer uma representação do relevo muito interessante, certo, do solo, com uma precisão posicional muito boa, na casa de centímetros, e isso vai trazer uma economia de tempo e economia de equipamentos que você vai estar aplicando para poder fazer, se fosse fazer de forma convencional, certo? Nós vamos ver mais para frente como fazer a aplicação, como gerar alguns produtos que vão auxiliar nesse planejamento, mas a título de produtos básicos aqui eu já posso citar curvas de níveis, que são utilizadas para você fazer todo o planejamento, ali você escolher as áreas que você vai cultivar, você fazer um projeto de irrigação, ali naquela propriedade, você vai estar usando essas diferenças de cota. Você tem também modelo digital de terreno, modelo digital de elevação, que são modelos que vão fazer toda essa representação altimétrica aí da sua propriedade. Então, isso vai auxiliar bastante você dentro da propriedade. São serviços que você pode estar fazendo. Somente aí, eu só falei de estudo da declividade, viu pessoal? Então, tem muita coisa aí para frente. Uma coisa também bastante interessante é o acompanhamento do desenvolvimento do cultivo. Nós temos várias formas de fazer esse acompanhamento, certo? Seja ele apenas de forma visual ali, você observando se a planta está maior, está menor, como ela está se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, como o drone ele faz essa análise rápida e você consegue fazer de forma periódica, certo? Você diminui os intervalos entre as análises e você tem aí uma informação que vai te auxiliar na tomada de decisão de forma rápida. Se você vê que alguma área ela está com desenvolvimento menor, você já pode agir de forma rápida para mitigar aí os problemas que você pode vir até lá no final do seu cultivo, beleza? Então, tem várias formas de fazer esse acompanhamento. Existem também alguns índices de vegetação, que são alguns algoritmos que nós vamos estar aplicando, certo? Lembre-se que quando eu trabalho com a imagem de um drone, na maioria das vezes nós temos uma imagem RGB, que nós temos as 3 bandas aí, né? O vermelho, o verde e o azul. E nós conseguimos aplicar algumas equações matemáticas que vão fazer o destaque
da vegetação e vão representar também como está essa vegetação. Então a gente vai falar um pouquinho dos índices mais para frente, mas só dando uma pincelada aqui para vocês, com a aplicação desses índices eu consigo ver aonde meu cultivo está mais desenvolvido ou não. E isso traz informações fantásticas, porque você consegue fazer ali fazer um gerenciamento mais presencial, um gerenciamento mais preciso, aonde você precisa agir com rapidez, com velocidade, beleza? Uma coisa muito interessante, e aí quando a gente fala também de agricultura de precisão, é o mapeamento ali da incidência de pragas e doenças dentro do seu cultivo. Dependendo da cultura que você esteja trabalhando, ela vai estar susceptível ou não aí a algumas pragas, algumas doenças. E essas pragas e doenças vão refletir na arquitetura da planta, no crescimento dessa planta, no visual dessa planta, certo? Então você com a imagem no drone, você consegue sim determinar ali naquela imagem aonde você tem algumas diferenças de desenvolvimento e aí são pontos de atenção que você tem que ter ali no seu cultivo. Se você já sabe que uma determinada praga, ela atua causando, um exemplo aqui, uma clorose de uma planta, que é quando a folha vai perdendo a coloração esverdeada e vai ficando um pouco mais amarelada, e você consegue verificar no seu ortomosaico que você tem pontos em que a planta está com essa coloração mais amarelada, você já diminui o leque de possibilidades ali, certo? E você já vai agir naquele local. Agindo nesse local, você pode sim criar estratégias para fazer com que essa praga, com que essa doença não se distribua ali no restante da sua área. Então lembre-se que você vai agir rápido e precisamente naquele local. Se você fosse fazer isso em uma propriedade de uma forma mais, assim, como eu posso dizer, mais empírica, em solo, provavelmente você só iria ver que a planta foi atacada ali no final do cultivo, quando você visse ali uma redução do seu rendimento. Eu estou falando isso porque eu estou pensando sempre em uma produção escalonada, certo? Se for 1 hectare, 2 hectares, 3 não, beleza, você consegue fazer todo esse acompanhamento de solo. Mas imagine 20, 30, 40, 50, o tempo que você vai perder para poder fazer essa determinação, essa análise em solo ali. Na maioria das vezes é feita por amostragem. E quando a gente trabalha com uma imagem em um drone, a gente tem que pensar bem que não é amostragem, beleza? É um diagnóstico completo. Você não vai amostrar uma área. Você não vai pegar um talhão de 20 hectares e vai fazer pontos de amostragem, não. Você vai avaliar todos os 20 hectares. E isso é um diferencial muito grande aí quando você pensa em aplicabilidade desse tipo de material, desse tipo de tecnologia. Outra forma que você tem para poder aplicar a utilização dos drones aí na agricultura, agora especificamente vou falar de agropecuária, né? Nós podemos utilizar os drones para poder realizar contagem de rebanhos, contagem de animais e até mesmo fazer a busca de animais que possam estar perdidos no nosso campo. Se você for fazer uma contagem de animais de uma forma convencional, como seria? Você ia ter que conduzir o seu rebanho todo ao curral e aí você fazer essa contagem de forma mais laboriosa e com um trabalho muito maior, e a precisão não é tão grande, porque imagine que você tem uma boiada, certo, com milhares de cabeças de gado e a logística que é para você fazer essa contagem. Com o drone não. Você vai fazer o sobrevoo, você vai registrar essa boiada e através de contagem manual mesmo, em programas GIS ou algoritmos que possam estar identificando esses animais, você consegue determinar com precisão e com clareza a quantidade de animais que você tem ali naquele rebanho. Então, diminui muito o trabalho que você vai ter em campo, certo? E traz um resultado fidedigno à realidade. Outra coisa também interessante, falando de contagem, essa mesma tecnologia, essa mesma metodologia pode ser aplicada para a contagem de plantas também, que é uma informação bastante interessante a nível de planejamento de atividades em campo, a nível de estimativa de produtividade, estimativa de rendimento final aí do seu cultivo. É muito interessante o produtor saber ali de forma precisa quantas plantas ele tem no seu pomar, então você pode estar fazendo esse tipo de aplicação também, beleza? De forma mais ambiental,
o drone ele é aplicado também na área agrícola para poder fazer o acompanhamento de áreas de preservação permanente. Então, hoje nós temos um grande problema, certo, com o desmatamento em várias regiões, em vários locais do Brasil e do mundo também, né? E você aplicar essa tecnologia que você consegue fazer uma análise com uma periodicidade boa, certo? E você ter um resultado muito rápido, isso auxilia muito na tomada de decisão. Você consegue fazer a logística, você consegue se programar para responder de forma mais rápida o que está acontecendo ali naquela região. Então você consegue fazer um sobrevoo em uma área e a partir desses resultados você vai conseguir ali dar uma resposta e ver o avanço desse desmatamento ou até mesmo o avanço da recuperação dessa área que um dia foi desmatada e agora está se recuperando. Então observem aí que a aplicabilidade ela só vem crescendo. Eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas falando com vocês sobre a aplicação desse equipamento, né, desse pequeno, grande equipamento aqui na área agrícola. Outra aplicação bastante interessante é o mapeamento de uso e ocupação do solo, que é ali aquele georreferenciamento da propriedade agrícola, em que você vai fazer a alocação ali no campo, ali em solo, né, de todas as estruturas da sua propriedade. Então imagine que você tem uma propriedade de 20, 30, 40 hectares e você quer fazer todo o georreferenciamento dela, você quer fazer toda a representação dela, a alocação das estruturas, dos campos, dos talhões. Você pode sim estar aplicando os drones com uma precisão muito boa, certo? Você vai fazer o seu sobrevoo, você vai processar essas imagens e com o auxílio de algum programa SIG, um programa GIS ali, você vai conseguir fazer a alocação e identificar ali os pontos foto-identificáveis, as estruturas que você quer destacar ali para poder fazer a alocação. Isso é muito interessante e esse tipo de informação você usa em diversas, como eu posso dizer, diversas atividades. Se você for fazer um cadastro ambiental rural, se você for fazer uma certificação de um produtor orgânico, se você for solicitar um crédito rural em algum banco, você vai precisar sim ali representar a sua propriedade e com a aplicação desse tipo de tecnologia você consegue representar de uma forma muito boa e muito precisa. Beleza? Outra aplicação que você tem também é na avaliação da qualidade da sua área. Então, aqui em cultivos irrigados, o pessoal utiliza bastante essa tecnologia para poder avaliar como está o sistema de irrigação ali naquela região, naquele talhão ali comercial, na sua propriedade. De que forma? Você pode fazer o sobrevoo e analisar no produto ali que você for gerar, no ortomosaico, as áreas em que você tem a distribuição, sim, ali da água, né? Quando a gente trabalha, um exemplo, com o sistema de irrigação localizado por gotejo, quando ele começa, o sistema de irrigação está funcionando e começa ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, você já começa a ver a formação do bulbo molhado no solo, na superfície também, e aí você consegue identificar na imagem no drone locais que você tem um bulbo muito grande ou locais que não está tendo a formação do bulbo. Locais que você tem um bulbo grande, provavelmente pode ser um vazamento ali naquele local e tal, e onde você não está vendo essa água ali em solo, pode ser sim uma obstrução de um emissor. Então você pode estar fazendo essa análise, é muito utilizado, assim, o pessoal utiliza muito. De que forma? Você monta o sistema de irrigação, você coloca o sistema para funcionar, depois você faz o seu levantamento e faz a avaliação para ver aí de forma aérea como está essa distribuição. E se você verificar algum ponto de atenção ali, você solicita que o técnico vá a campo para poder fazer ali a real identificação do problema, se é uma obstrução, se é um vazamento, o que se é uma falta de pressão, o que seja. Então você consegue identificar o ponto de atenção e isso vai trazer sim uma eficiência muito grande ali para o produtor quando você vai trabalhar em campo com esse tipo de material. Outra aplicação, pessoal, que está muito em alta também, que a gente pode estar aqui pontuando e que é um avanço muito grande na tecnologia, é a pulverização realizada com drones, certo? Isso vai otimizar bastante o do equipamento. Ele tem capacidade de percorrer
uma área muito maior em um tempo muito menor. Muitas pessoas questionam bastante a questão da capacidade ali de peso do equipamento, né? Quanto ele pode estar transportando de insumo para poder fazer essa aplicação. Só que isso não é tão relevante agora. Por quê? Um exemplo, alguns equipamentos conseguem carregar ali de 5 a 10 litros de insumo por voo. Beleza, é pouco, mas pensem que ele aplica de forma rápida, certo? Em uma área muito maior. Então você tem uma redução ali na quantidade de insumo que você está aplicando e você tem uma eficiência da atividade muito grande. Então, por voo, ele pode até conseguir carregar uma quantidade menor do que um pulverizador grande, se comparar a um trator, um exemplo. Mas ele não vai fazer um voo só. O tempo que o trator, que um trabalhador, um técnico com um pulverizador costal iria utilizar para poder fazer, para pulverizar 1 hectare, um exemplo, ele vai fazer em 20% daquele tempo, 30% ali daquele tempo, ele vai conseguir fazer toda essa pulverização. Então é de forma rápida e trazendo economia ali na aplicação. Por quê? Porque você consegue aplicar de forma mais localizada na planta. Você consegue trazer ali uma forma mais eficiente de aplicação desse produto. Então, existem diversas aplicações que a gente pode estar dando aqui para esses equipamentos. Essas foram só algumas que eu quis pontuar para vocês. E nós vamos ver outras também, certo? Vamos dar uma pincelada um pouco mais na prática e mostrando para vocês como vocês podem estar aplicando isso, como vocês podem estar transformando essas informações em diminuição de custos e aumento de rentabilidade. Beleza, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.